bem-vindos a este posto de emissão especial com os santos e pecadores. Estamos em abril de 2026 e nos nossos estúdios recebemos esta banda criada em Cascais no final dos anos 80. Estas canções falam por si, projeto em que os santos e pecadores cantam temas de Delfins, Camané, Luís Trigacheiro, Marisa Liz e Chutes e Pontapés, e onde estes convidados retribuem a gentileza, é o mote deste reencontro e também desta conversa. Hoje vamos falar com os santos e pecadores e também com Miguel Ângelo e Fernando Cunha dos Delfins. Muito bem-vindos. Agradeço-vos muito por estarem aqui. Somos muitos, somos bons, vamos lá a isto. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Para procurar um lugar ao sol, sempre tem. Antes de começar, vou pedir-vos que se identifiquem, que digam, para que as pessoas saibam depois lá em casa quem é que está a falar. Olá, daqui é o Fernando Cunha. Olá, Fibilac aqui. Sou Miguel Ângelo. Sou Pedro Cunha. Pedro Almeida. Pascoal. Para mim só sobra mesmo eu. Sou o Artur Santos, baixista. Muito bem, mais de 15 anos depois do último disco, os Santos e Pecadores regressam com o projeto Estas Canções Falam por Si. Como é que tiveram a ideia de criar esta espécie de intercâmbio musical? Quer dizer, nós tivemos 13 anos parados e o ano passado, no início do ano passado, no final do ano anterior, no início do ano passado, fizemos as pazes e resolvemos juntar-nos outra vez. E pronto, a gente pensa sempre o que é que vamos fazer, agora que estamos juntos, vamos fazer um disco novo, vamos tocar as coisas antigas. Na altura não achamos bem estarmos a fazer um disco novo, mas também não queríamos só fixar-nos nas nossas músicas antigas. E então esta ideia começou a crescer. O Pedro Cunha tinha uma ideia de um podcast, será à volta do quê? O que é que nós vamos fazer? E então resolvemos embarcar numa viagem pela música portuguesa, pela música que nos tocou, por pessoas com quem nos identificamos e que se foram cruzando connosco ao longo dos anos, e fomos fabricando isto e pensando nos nomes que íamos convidar, e chegamos a um consenso e vamos avançar com isto para a frente. Vamos desafiar-nos a tocar coisa que nunca tínhamos feito antes. Vamos tocar aqui umas músicas de outras pessoas e convidar as pessoas a participarem connosco com as nossas músicas. Pronto, é uma ideia simples e que até agora tem visto os resultados que estamos a conseguir e dos vários podcasts que já fizemos. Estamos super contentes com isto. Acho que é isto. Falei bem? Falei bem? É que esta hora da manhã às vezes é assim um bocado. Estamos a gravar isto às 7 da manhã, não estou a brincar. Não, para nós é como se fosse, não é? E essas colaborações, portanto, vocês gravaram canções dos vossos convidados, os vossos convidados gravaram canções vossas. Eles puderam escolher à vontade, foi fácil chegar a essas atribuições. Isto foi um bocadinho, basicamente, houve aqui um bocadinho das duas coisas. Ou seja, gostei deste, assumiu ao mesmo tempo que estava a falar. Mas é um bocadinho das duas. Propusemos algumas canções a alguns artistas que aceitaram, outros acharam melhor ser outras canções e deixámos um bocadinho essa liberdade também da parte deles, porque acho que assim é que deveria ser também. Não há aqui nenhuma imposição. Isto no fundo é tentarmos também vestir um bocadinho a pele uns dos outros, estar um bocadinho do outro lado, não é? E depois sentir a abordagem, tanto da nossa parte a tocar as canções deles, como eles depois a tocarem e cantarem as nossas. Para nós é sempre uma novidade e tipo uma lefada de ar fresco. Estamos habituados a estas canções há tantos anos,
tocadas e cantadas basicamente da mesma maneira. E portanto deixámos isso um bocadinho em aberto em relação a algumas canções. Houve artistas que aceitaram aqueles que nós tínhamos proposto, houve outros que acharam se calhar seria outra canção melhor. Mas no final acho que o resultado final das canções acho que foi excelente. E estas canções, por enquanto, só vamos poder ouvi-las uns segundos aqui no nosso podcast, não é? Sim. Mistério. Mas sim, mas acho que sim. Na apresentação deste projeto, vocês escrevem que os Delfins ocupam um lugar especial na história da banda, não só pelo seu percurso marcante na música portuguesa, mas também porque tiveram uma influência relevante no início da vossa banda. Querem desenvolver esta ideia? Sim, os Delfins, aqui diretamente com o Fernando Cunha, somos bandas oriundas de Cascais. E então, desde sempre. Houve aqui uma troca, não digo de numerário, mas. Já nós que estávamos, eles já tinham começado, já estavam no panorama musical português, e nós já olhávamos e olhávamos para eles já com uma grandeza e as músicas a soar, a cantar em português. E então foi um processo fácil, porque se criou logo uma amizade. E rapidamente o Fernando Cunha também e o Miguel Ângelo propuseram-se a ajudar a fechar um disco, o primeiro disco dos Santos e Pecadores, Onde Estás, de onde eles vão cantar o Superstar, e que faz parte desse disco, e foi um disco importantíssimo para a nossa carreira. Sim, foi produzido pelo Fernando Cunha. E a letra do Superstar, se não me engano, é tua, Miguel. Sim, as letras. Sim, trabalhámos juntos também. Que melhor ajuda poderíamos ter nós no início da nossa carreira que uma banda da nossa terra, minha do Olavo e do Pascoal, os outros são estrangeiros, da nossa terra, que admirávamos e que já olhávamos como exemplo. E eu lembro da primeira vez que o Fernando nos abordou, a gente ficámos super excitados com o interesse mostrado por aquilo que nós fazíamos, e que depois acabamos por deitar tudo fora e voltar a fazer tudo de novo, mas foi bom. Não, mas faz parte exatamente. Nós aceitarmos isso, deitar tudo fora, como o Arthur diz, e fazer tudo novo, faz exatamente pensarmos que se nós admiramos os Delfins, logo aí tínhamos que os ouvir as suas opiniões e a sua filtragem já pela experiência que tinham em relação às canções. E nós, como sempre, intuitivamente fazíamos as músicas que deitámos fora, né? Nem todas. Ainda ficaram dois temas. Ficaram dois temas que o Momento Final e o Fiel. Mais tarde tiveram o resultado que foi, como o Olavo diz, foi o Momento Final, né? E o Fiel. Transformaram-se realmente em canções onde nós dessecámos, tirámos o excesso e aprendemos o que é uma canção. E realmente os Delfins, Miguel, na pessoa do Miguel e do Fernando, ajudaram muito nesse processo, e nós, claro, tínhamos que os trazer para o nosso podcast, para podermos agora aqui também discernir um bocado, dissecar um bocado toda a nossa vivência, toda a nossa experiência, e isso fez com que nós sempre começássemos a amadurecer muito cedo, porque é tal história. Nós podemos ser jovens, mas tínhamos um propósito. Podíamos ter eu acho que eu um bocadinho como o tal estrangeiro. Também sou o mais novo da banda, ou o último a entrar na banda. Tenho uma visão um bocadinho em relação principalmente aqui ao Miguel e ao Fernando. Acho que eles foram as pessoas mais... se nós estamos aqui hoje é por eles. O Fernando fez um acompanhamento da banda muito antes de nós termos o contato com a BMG. Na altura era a BMG, com o Tosé Brito. O Fernando interessou-se pelo projeto cedo.
Aliás, eu acho que é pela mão do Miguel e do Fernando que o Olavo vai para os Resistência. Exatamente. E, portanto, essa relevância tem que ser mencionada. E não é por acaso que, como se disse há bocado, o Superstar, a letra é de Miguel e pertence ao primeiro disco. Portanto, isto é mais que prova. O primeiro disco foi produzido pelo Fernando Cunha, foi gravado num só céu e portanto eles abriram as portas, foram extremamente generosos e deram-nos muita força e fizeram-nos acreditar em nós. Eu acho que isto, quer dizer, é uma troca de garradetes, não é, aqui agora, mas é a verdade e tem que ser, foi aqui uma tem que ser trazida para cima da mesa. Foi uma sessão de várias coisas, porque até depois apresentaram-nos à agência. Aqui Exato. a União de Lisboa tem um papel importantíssimo. Que a União de Lisboa era só a agência que mexia na altura com os grandes artistas do panorama musical português. E conhecemos aparece o Pedro Aires Magalhães, pelo Tó Cunha também, e pelo Fernando e Miguel. Portanto, entramos logo em grande não podíamos ter entrado da melhor forma. Eles foram os vossos padrinhos, os Delfins foram os vossos padrinhos nessa Cascais dos anos 80. Vocês lembram-se, não digo do dia, mas da época em que se conheceram, frequentavam os mesmos sítios? Como é que isso aconteceu? O Fernando Cunha conta essa história. Foi um dia curioso, porque foi o meu primeiro dia de férias quando saí do serviço militar obrigatório. E eu estava a fazer o serviço militar obrigatório no SIAC em Cascais. E foi no princípio do verão, não me lembro se foi junho, se foi julho, mas foi no princípio do verão, em que vou descer ali a Baía de Cascais e o nosso ponto de reunião, nós ensaiámos na altura, era ao pé do Santini, na Avenida Valbon, e encontrámos cá em baixo, nos cafés que havia cá em baixo, e até com a malta, e começo a ouvir assim ao fundo, quando vou a passar pelo Hotel Baía, começo a ouvir assim uma voz rouca ao fundo de Vitória, Vitória. E eu gostei imenso do timbre. Isto parece Brian Adams, para lá. E fui ao Jardim Visconde da Luz e estava estes meninos, exceto o Pedro, que ainda não estava no grupo, mas estes já lá estavam todos, a tocar num palco numa festa, se não me engano, dos escoteiros. Uma festa dos escoteiros, com o som um bocado a distorcer, porque aquilo era organizado pelos escoteiros, portanto era low cost. As colunas pifaram nesse espetáculo. Low cost. E isto foi em 88 e nós tínhamos acabado de lançar O Outro Lado Existe. E eu gostei imenso da onda do grupo. Eles pareciam United Colors ou Benetton. E a voz do Olavo, gostei muito da voz do Olavo. E no fim fui tentar falar com eles. Falei com quase todos, menos com o Olavo. O Olavo já era tão concorrido na altura pelas suas fãs que desapareceu logo. Mas conseguimos combinar um encontro lá para os cafés onde a gente frequentava, ali perto da Valbon, cá em baixo, na rua direita. E logo passado algum tempo voltámos a encontrar-nos e eu propus: olha, vocês onde é que ensaiam? Têm repertório para além deste? Porque eles cantavam muitas coisas em inglês, não é? E comecei a ir, eles ensaiavam no Clube dos Columbófilos, não é? Que era um clube ali na rua Zé Florindre, em Cascais. E eu comecei a lá ir aos ensaios deles e pronto, eles estavam no início ainda, tinham que aprender algumas coisas, não só de como fazer canções, de formatação, de uma série de coisas que eles tiveram que aprender, a tocar melhor também. E depois surgiu a oportunidade de angariarmos cantores para o projeto de Resistência, que foi uma coisa também que surgiu assim muito rapidamente. E numa semana eu, Pedro Aires, Miguel e o Tinto tínhamos que selecionar pessoas para fomos associar-nos do projeto para completar o projeto que nós tínhamos na cabeça. E eu sugeria, lá um cantor em Cascais, um puto novo e tal, tem uma voz de caraças e tal, vem cá prestar provas. E ele foi. Ainda me lembro da cara dele quando chegou lá para cantar, e o Pedro Aires vai lá para ali. Eu fui lá para dentro do aquário. Ele até tremia que nem barco. Eles todos na regia. Ainda me lembro que tu faltaste às aulas, não foi?
Disse ao pai que ia para as aulas e não foi para o êxito de estúdio. Estava a estudar no IAD. Que idade é que tinhas? Eu não sei, talvez 21, 22, pai, uma coisa. Talvez 21. É assim. E pronto, foi o princípio começámos a acompanhar a partir daí, e durante esses anos do projeto Resistência eles foram amadurecendo, foram criando mais canções, abandonaram umas, criaram outras. O Miguel entrou também para a equipe de produção para ajudar nas letras, e assim que já no final da Resistência foi quando a gente foi gravar e conseguimos que a Tosé Brito assinasse o grupo. Isso foi muito importante, não só o Tosé Brito assinar o grupo, como o meu irmão, que era o manager dos Delfins, assinar a banda como manager, que foi fundamental também para dar um impulso, porque depois de gravarmos o disco, e o grande êxito foi o Não Voltarei a Ser Fiel, eles fizeram turnés connosco, e nessa altura uma das coisas importantes que a União fazia, a União Lisboa, é que as bandas mais conhecidas ajudavam a promover as bandas que estavam a começar. E eles fizeram uma turnê connosco de verão, que foi para mim o grande salto depois dos Santos e Pecadores. A partir daí foi sempre a subir. É engraçado, não podias ter descoberto a banda de forma mais orgânica. Ias na rua. É verdade. Para os nossos ouvintes mais novos, isto era o que acontecia antes das redes sociais. Não é? Exatamente. Miguel, e tu lembras-te da primeira vez que os ouviste? O que é que... Sim, foi num espetáculo, não foi esse espetáculo Escuteiros, acho que deve ter sido a seguir. Foi do concurso da Pepsi Cola. Rock Pepsi ali na Bahia mesmo, não é? Sim. Ainda era o Coelho, o guitarrista, não é? Nesse. Não, era o António. O António. E o Rui. Pronto. Isso foi antes dos Escuteiros ou depois? Foi depois. Mas foi aí que eu os ouvi tocar e achei que a banda tinha muito funk e era muito fixe e tinha um grande balanço e tinha um cantor com carisma e aquilo funcionava. As letras... Faz uma música de vitória. Quando vejo uma banda nova, o que me interessa é a atitude. Às vezes não é se tocam bem, se tocam mal, é a atitude e a maneira como se entregam ao público. Eles tinham isso e isso acho que consigo, sem ser olheiro da música, acho que consigo ao longo destes anos todos perceber, olha, que temos ali matéria para ser uma boa banda, uma grande banda. Depois não, eu não saía muito, eu saía mais em Lisboa, de modo que não andava na Boa Vida aqui com o meu amigo Olavo, em Cascais, não nos cruzávamos muito, mas depois acabei por conhecê-lo já melhor, obviamente, na Resistência, porque é o meu parceiro que está ali ao lado até hoje, não é? Ali ao meu lado esquerdo. e depois lembro, obviamente, da parte da gravação, das letras em estúdio, no Só Céu. Lembro-me de duas coisas engraçadas. Uma é precisámos de letra para o que seria o primeiro single, que não foi fiel, foi o Onde Estás, que deu nome ao álbum, e fomos ali para aquela praia da Boca do Inferno com um caderno e uma caneta, dar uns mergulhos, aquilo era verão, e fizemos ali a letra naquela tarde. E depois lembro-me também, numa fase mais avançada, de estar, do Fernando não podia ter ido para qualquer lado, já me lembro, foi de férias e tal, e faltava gravar umas vozes. E eu fui para o Só Céu gravar o Olavo. E lembro perfeitamente de estar lá com o engenheiro, o Jonathan Miller, que esteve lá, e uma coisa que era comum, o Olavo nunca mais aparecia. E então, passada assim uma valente seca, o Olavo liga e está no Porto. Eu estou a ir para aí. Tchau. Não havia telemóvel. Mas depois eu lembro, por exemplo, o Fiel, como é que se chamava? Não Voltarei a Ser Fiel, era uma das canções. Não, foi só Fiel. Era só Fiel. Era Fiel. Era à noite. Tinha uma parte que era Não Voltarei a Ser Cruel. Não Voltarei a Ser Cruel. Mas chamava-se Noite porque a primeira frase da música que ficou para ali Fiz na noite. Era Fiz na noite. E a partir daí para nós depois era Não Voltarei a Ser Cruel. Já tinha o refrão. Mas eu sentia que era um bocadinho aquelas canções que isso acontece às bandas. As bandas estão ali muitos anos, fazem aquilo, depois fazem canções novas, depois já não querem saber daquelas. Já não me identificamos com isto e tal. Mas aquela canção provou-se que ainda bem que não a descartaram, porque acabou por ser uma marca do Onde Estás. Foi o Fiel, até hoje é uma canção que nós cantamos na Resistência também, e que as pessoas continuam a passar tantos anos a cantar em plenos pulmões o refrão da canção. Portanto, era uma grande canção pop. E lembro depois, obviamente, também das turnés, do Olavo partir a perna a jogar futebol a ser ao soundcheck, coisas assim. Deixarem-me lá no relevado sozinho. Foi na Póvoa de Varzim. Na Póvoa de Varzim. Porque havia uma coisa engraçada com o Polo Norte, havia tanto os Polo Norte como os Santos e Pecadores. Tentaste subir o traço das luzes com a perda com o gesso e tudo. Não, aí ele apareceu ao jantar
Ele partiu a perna durante o fim. Ainda fizemos um ensaio de som que ele dizia: pá, o pé está-me a doer muito. E o pessoal: és um grande marica. Aquilo era um campo de futebol. Quem é que parte a perna a jogar num campo de futebol, na relva? E depois, antes de irmos para o jantar, ele foi ao hospital e quando aparece, estávamos nós todos a jantar. Não, a história não é essa. Já de muleta. Não? Eu nem faço ensaio de som, porque eu. Não, tu ainda subiste ao palco. Eu caio. Não, mas tu subiste ao palco e estava meio aflito. Dói. E um bombeiro é que diz: até você tem que ir para lá comigo. Então fui eu sozinho. Com o bombeiro, ele levou-me e trouxe-me. Ainda só cheguei para jantar e para ter feito espetáculo. E és amigo do bombeiro ainda? Lembra-me agora do Marco Paulo. Não tenho esses problemas. Amigo é sempre. Não, mas esses espetáculos que às tantas chamava-se os mega concertos, que era pôr assim bandas, 3, 4 bandas em estádios, Resistência, Chutes, Delfins, Santos e Pecadores, Polo Norte, aquilo que havia tudo. E era Paulo assim Gonço também. Paulo Gonço também às vezes. Mas, e eram os mega concertos, eram os anos 90 e aquilo funcionava muito bem. E era, como o Fernando disse, também aconteceu com os Polo Norte, era um ótimo cartão de apresentação para as bandas que estavam a começar e que tinham a hipótese de tocar para 10, 20 mil pessoas num estádio, não é? E era uma exposição muito grande. E é pena por ter-se perdido hoje em dia isso das grandes bandas poderem ter as suas primeiras partes com projetos novos. Eu perguntar isso, há muitas coisas que se mantiveram, como por exemplo a importância de ter uma grande canção, como o Não Voltarei a Ser Fiel, mas há muita coisa que mudou na música em Portugal e no mundo. Por exemplo, essa história dos grandes concertos com convidados, por assim dizer, já não se fez tanto, se calhar. Hoje há convidados, mas os features, não é? Dentro do próprio. Tu vês um concerto do Zambu, já sabes que lá está 3 ou 4 nomes. Vês um concerto do Araújo, a mesma, se até são os mesmos. As próprias agências fazem isso, era o que a União Lisboa fazia com bandas, as agências fazem agora com artistas a solo, porque há muito mais artistas a solo, não é? Mas de qualquer modo, eu acho que as canções estão neste momento a ganhar outra vez alguma importância no panorama pop português. Foram muitos anos em que a música urbana dominou, em que o ritmo era mais importante que a palavra. E agora vemos mesmo nos concertos ao vivo, nas turnés e nos streamings, vemos canções que já não se via há algum tempo na música portuguesa, sejam mais com a influência do Alentejo ou não, com o canto, mas são canções pop, às vezes mais simples que outras mais elaboradas, e também bandas, já saber outra vez mais bandas. E também repara, uma coisa que tinha acabado, que houve nos anos 90, que depois acabou, que foi os concertos de estádio, por causa dos festivais, há uns 2 anos regressaram com as Taylor Swift e com os irmãos. Os Calema, e agora outra vez concerto de estádio. Portanto, isto é tudo um bocadinho de ciclos que vão e vêm, não é? Vocês, na altura, enquanto padrinhos dos santos e pecadores, deram-lhes alguns conselhos, o que fazer, o que não fazer, já tendo outra experiência? Ou eram mais amigos? Mas falas no sentido de padrinho católico do termo ou no sentido siciliano? Qual é o gentílico de Cascais? Os naturais de Cascais são... Eu por acaso lembro de uma história. Eu gosto mais de Pisa. Eu lembro de uma história aqui em relação a conselhos. Estávamos todos numa discoteca e o Fernando Cunha põe-nos todos tipo jogadores de futebol, todos para o meio a falar. Que horas é que foi isso? A falar em conselhos. E o Fernando estava a aconselhar-nos e nós sim. Quando levantamos as cabeças, viramos. Tu ouviste algumas coisas? Ninguém conseguiu perceber. O Fernando fala muito para dentro. Também no meio de uma discoteca. Não, mas nós fomos para Lisboa, fomos para o Garage, tínhamos acabado de gravar as últimas gravações de disco, fomos festejar todos. E depois estávamos lá em cima, na parte de cima, onde tinha o palco. Vou um discurso, todos. E nós ouvimos o Fernando a falar e eu sempre a pensar: o Pedro deve estar a ouvir. Alguém ouviu isto e vai dizer, quando chegamos cá fora, o que é que o Fernando disse? Não, eu acho que trabalhar juntos é o melhor conselho, porque quer dizer, eu acho que nunca se deve dar conselhos a pessoas mais novas. Ou então o conselho que se dá é não aceitarem conselhos, não é? E acreditarem naquilo e serem teimosos e irem contra tudo e contra todos. Eu acho que é sempre importante. Isso já é um conselho. Agora, pronto, acaba por ser um contra-conselho, mas sim. E agora, eu acho que o importante é trabalhar, e isto, por exemplo, sempre se viu muito no Brasil e pouco em Portugal, que artistas já muito mais velhos trabalharem com gente muito nova e fazerem duetos e não haver preconceitos até às vezes em termos de géneros musicais, não é? Exato. Sempre aconteceu muito. E nós quando estivemos no Brasil nos anos 90, aos Delfins, vimos muito isso, e cá em Portugal ainda era um bocado, mesmo quando foi a Resistência, o pessoal
tal, os Delfins e os Chutes e o pessoal do jazz, não tem Até jeito a nenhum. Resistência Era um bocadinho. havia muito isso. Eu acho que o trabalhar juntos e colaborar é o melhor conselho que podemos dar, porque estamos a trocar experiências. Agora, aquela coisa, não faças isto assim, ou não faças assim, não se sabe, porque às vezes, não faço uma canção de 4 minutos e meio que não passa na rádio, e depois veio os My Chemical Romance e tem um êxito de 4 minutos e meio. Não é? Portanto, é sempre um bocadinho estúpido dar conselhos, eu acho. E especialmente à malta mais nova, quer dizer, eu quando era mais novo não queria saber dos conselhos mais velhos, não é? Exato. E estou aqui ainda. A prova viva. Eu perguntar-vos porque é que vocês tinham escolhido cantar a Superstar, mas agora já percebi, não é? Tem ali o vosso cunho muito pessoal. Sim, especialmente tem uma letra que eu não poderia cantar nos Delfins, porque tem outro universo onírico, que é o ter sexo, drogas e rock and roll. Dá-me prazer cantar isso. A sério? Estás bem. Está espetacular. O grande age da minha adolescência era o Sex and Drugs and Rock and Roll do Yanduri, que vinha em Cascais, e por isso é também uma referência. Eu gosto na música a ver estes tributos, estas referências, sejam as letras, seja uma melodia, homenagear quem já fez isto antes, não é? E era um bocadinho para o Olavo, que era o miúdo naquela altura, como o Fernando disse, que ia logo para ali, para a noite, e era o último a ir para a cama, já ao meio-dia, para aí, não é? E então era um bocadinho, não é que fosse isso, mas era um bocadinho um lifestyle caricatura, tipo, uma ironia, quem quer ser, não ter que trabalhar, não ter que acordar cedo, superstar, era uma ironia sobre a nossa própria profissão. Eu por acaso tenho uma história com isso, porque quando nós gravamos o primeiro álbum eu tinha acabado o curso e estava a dar aulas, fui professor do ensino secundário 2 anos. E então quando sai o primeiro álbum eu estava a dar aulas numa escola secundária no Barreiro. Davas aulas de... Não. Eu tirei curso de design industrial, dava aulas de educação visual e geometria descritiva, e cheguei a dar de história da arte também. Nesse ano não dava aulas de geometria, educação visual, e tinha assim uma aluna mais pseudo-intelectual. Eu não sei porque o disco sai em março, as aulas acabam em junho, e sai o primeiro single, que era Onde Estás, e ela vem ter comigo numa aula questionar-me porque não percebia bem a letra de Onde Estás. Diz assim: onde estás? Mas que o professor está na discoteca e não sabe onde é que está a namorada. Assim umas perguntas. E depois diz-me assim: e aquela música? Ela já tinha ouvido o disco. Aquela música, o Superstar, aquela frase, o professor, é assim um bocado... Agora, ter sexo, drogas e rock. Ela não era intelectual, era beata. Era assim um bocado, era assim meio... E eu, como é que eu agora vou explicar isto? Estavas a dar. Eu lembro dela falar mesmo da frase: ter sexo, drogas e rock and roll. E depois, mais tarde, fomos gravar o nosso primeiro programa. O primeiro programa fomos gravar, que era aquele apresentado pelo Figueiras, como é que se chamava? Muito Louco. Muito louco. Bem, esta história. Nós vamos ao programa Muito Louco, e aquilo eram escolas que lá iam. Sim. E nós fomos lá, e era o nosso primeiro programa, queríamos gravar de televisão, ou o segundo, tínhamos feito o Parabéns, e eu entro no set do programa. Estavam as escolas, que escola é que estava? Era a escola onde eu dava aulas de música. E eu entre assim, os alunos: olha o professor! O professor não, o setor. Olha o setor, está ali o setor. Perdeste logo. A tua reputação caiu por água abaixo. A partir daí nunca mais te respeitaram. Foi o resto do ano na escola foi. Olavo, os teus amigos estão a pintar um retrato de ti enquanto estrela um bocado difícil de domar nessa altura. Queres defender-te? Exato. Tens direito ao contraditório. Bem, na verdade ainda nem começámos a falar. É evidentemente que uma pessoa com aquelas idades e estava tudo a começar. Havia essa na adolescência, a aventura, a noite. Mas eles estão-se a rever todos em mim, porque eu não ia sozinho, eu ia sempre com eles. Mas aguento, e tenho costas grandes e aguento perfeitamente. Não, mas era muito natural. A música e as bandas começam muito nestes ambientes também, porque também estas noites trouxeram-nos... conheci outros músicos, lembro perfeitamente no Bairro Alto de ver o António Variações, de ver o Pedro Aires Magalhães, o Rui Pragal da Cunha dos Heróis do Mar, que eu admirava também muito. Havia muito cruzamento, depois mais tarde o Paulo Gonço também, dos músicos se encontrarem muito à noite e falarem-se, e muitas coisas surgiam
desses convívios e duetos e participações e trabalhos conjuntos. Muito cedo eu também, com Santos e Pecadores, que estava a começar, ainda não tinha começado a ser lançado, comecei com a Resistência, que apanho logo um traquejo aqui também. Uma escola. Tive de ser muito rápido. Não tive tempo até de... Ficaste famoso. Exato. Que depois os Santos saltam e aproveitam também esse balanço e, portanto, eram convívios. E tu falaste de um ponto essencial que hoje, se calhar, as redes sociais, os telemóveis vieram quebrar um bocado, muito, esta vida social da noite muito cultural, em que as pessoas se encontravam e misturavam e conversavam muito e misturavam ideias e géneros musicais diferentes. Já sabemos porque é que os Delfins escolheram cantar a Superstar, e os Santos e Pecadores porque é que escolheram um dos grandes êxitos dos Delfins, uma das canções que toda a gente conhece, Um Lugar ao Sol. Para nós é uma canção que nós já... Nem sei se foi esta canção que nós cantamos lá no Não, foi a Bahia. Não, foi a Bahia. Da Bahia. É uma canção que eu também que canto com o Miguel na Resistência, e é uma canção que eu achava que os Santos e Pecadores também poderiam fazer uma abordagem com a energia que os Santos e Pecadores têm. E acho que correu bem. Acho que foi uma canção que também a letra do Lugar ao Sol, da esperança, também nos levou muito para essa canção. É uma canção muito feliz, eu acho que é uma canção que é um hino dos Delfins também. No próximo ano vocês celebram 40 anos de banda, os Santos e Pecadores. Tem algumas celebrações na calha, concertos. Aqui em relação às datas. As datas é mais cobertura, que é o nosso computador de banda. Mas a nossa data oficial para nós é desde a entrada do Pedro Almeida, portanto é de 92. O que faz que não iremos fazer 40 anos. Somos um bocadinho mais novos, que é bom, não é? Para aqui interessa, dá jeito. Como aqueles jogadores da bola que aldrabam a idade. Podemos pôr uma pessoa nova na banda e contar a partir de agora. Portanto, para onde serão 35 anos. Se calhar não será uma celebração dessa idade, mas haverá outras coisas na calha para acontecer, porque este processo acaba por nos juntar a todos. E desde a primeira vez que nos juntámos para ensaiar, sentimos que a energia dos Santos não tinha esmorecido, ou seja, o tempo não passou. Ou seja, para nós, como se tivéssemos ensaiado na semana anterior e voltássemos a ensaiar, a energia estava lá, a forma e a química da banda também estava presente. O que faz com que nós, depois desta abordagem a este projeto com músicas de outros artistas e voltar a vestir as nossas canções com outras interpretações, tenhamos vontade de fazer coisas novas também. Ou seja, este regresso fez com que nós não quiséssemos voltar só para relembrar coisas antigas de Santos, mas ser o princípio de algo novo. Não sei, que fosse o começo de algo novo. No fundo, estamos a celebrar um pouco aqui no fechar de um ciclo, não é? Sim, o cruzado de várias gerações que se cruzaram connosco desde que nós começámos, onde tínhamos, por exemplo, o exemplo dos Delfins ou dos Chutes, que era algo que para nós era um exemplo máximo, até aqueles que se foram cruzando connosco durante o período que nós também temos de carreira, não é? O caso do Camané ou da Marisa Liz, até aos mais novos, que é uma abordagem que no fundo faz com que nós tenhamos a ideia e a vontade de fazer mais música, porque há muita coisa boa a aparecer neste momento. O Luís Trigacheira é um exemplo disso. E portanto quisemos cruzar aqui um bocadinho tudo, e ao mesmo tempo esta abordagem fez com que nós tenhamos vontade de fazer coisas novas, e portanto passará mais por aí. Um novo capítulo. Exatamente. Quem quer ser pedra a rolar? Quem quer ser um novo superstar? Andar na estrada de bar em bar. Chegamos assim ao final deste episódio especial do Posto Emissor com os Santos e Pecadores e os Delfins. Obrigada a todos por terem vindo até aqui. Obrigado.
O meu nome é Lia Pereira. A edição multimédia estará a cargo de Salomé Rita. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.